Ora, boa tarde, vamos deixar aqui um videozinho. Em Gênesis 1, 2, o Espírito Santo é uma pessoa ou força ativa de Deus. Má interpretação. Os testemunhos de Jeová pensam que este versículo diz que o Espírito Santo não é uma pessoa e sim uma força ativa de Deus. Deus utilizou declaradamente esta força da criação do universo, uma vez que no hebraico o termo corresponde ao Espírito, pode também ser traduzido como vento. Eles pensam que estão justificados por traduzir o termo como força ativa em Gênesis. Should you believe in the Trinity? 1989, página 20. Corrigindo a má interpretação, o termo hebraico Ruá pode ter uma variedade de significados, incluindo fogo, vento, espírito. Isto é o Espírito Santo. Contudo, uma vez que há referências ao Espírito Santo, tanto essa passagem como em todas as demais ao longo das Escrituras, mostram evidências acerca da personalidade desse elemento da Trindade. A tradução força ativa deveria ser excluída. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nesta passagem está comprometido com o ato de criação, que envolve uma ação inteligente no trabalho de formar o mundo. O próprio ato de mover-se sobre as águas implica um propósito inteligente. Nas demais passagens do Antigo Testamento, o Espírito Santo manifesta os atributos de uma personalidade. Ele é capaz de ungir para o ministério de pregações. Isaías 61:1. Até mesmo se entristecer por causa dos nossos pecados. Isaías 63:10. Efésios 4:30. De facto, todas as características essenciais da personalidade são atribuídas ao Espírito Santo ao longo das Escrituras. Ele tem os seus próprios pensamentos. É dotado de razão. Romanos 8:27. 1 Coríntios 2:10. Efésios 1:17. Emoções. Efésios 4:30. Vontade. 1 Coríntios 12:1. Uma mera força não possui esses atributos. Além disso, o Espírito Santo pratica atos somente uma pessoa poderia praticar. Por exemplo, ele ensina em João 14:26, dirige. Romanos 8:14, comanda. Em Atos 8:29, ora. Em Romanos 8:26, fala com as pessoas. Em João 15:20, em 2 de Pedro 1:21, finalmente o Espírito é tratado como uma pessoa. Por exemplo, é possível alguém tentar mentir para ele. Atos 5:3, não se pode tentar mentir para uma força, digamos para a eletricidade ou para qualquer outra coisa impessoal. É possível mentir apenas para uma pessoa. Em vista de tais fatos, não se pode traduzir o termo Ruá como força ativa enquanto aplicado ao Espírito Santo, porque está muito claro que ele é uma pessoa. Veja mais comentários em Atos 2:4. Em Gênesis 1:26, este versículo indica que existe mais de um Deus. A má interpretação se existe um só Deus, porque este versículo em Gênesis utiliza a palavra nossa, referindo-se a Deus. Os mormons com frequência observam que a palavra Deus, usualmente traduzida pelo hebraico como Elohim, está no plural. Pronome nosso é utilizado também no plural. Para eles, isso indica que existe mais de um único Deus. Logo no início, a Bíblia mostra de uma maneira superior ao poder de refutação que existe uma pluralidade de Deus. O termo Elohim deve estar no plural, daí por diante. Deus Smith, 1966, 372. Corrigindo a má interpretação, várias explicações sobre a utilização do pronome nesta foram oferecidas ao longo da história. Alguns alegam que Deus estava se referindo aos anjos, mas isso não tem sentido, uma vez que no verso 26 Deus diz: façamos homem a nossa imagem, enquanto o verso 27 deixa claro: ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, não é a imagem dos anjos. Alguns alegam que o pronome plural refere-se à Trindade verdadeiramente no Novo Testamento. Por exemplo, João 1 ensina que o Filho estava envolvido na criação dos céus e da terra. Também Gênesis 1:2 que o Espírito Santo estava envolvido no processo de criação. Contudo, a opinião de alguns estudantes de gramática hebraica é que o pronome nossa no plural, simplesmente requerido pelo substantivo Elohim, que no hebraico está no plural, é traduzido como Deus. Então Deus Elohim plural diz: façamos o plural, homem é a nossa imagem. Consequentemente, esse grupo de estudantes alega que esta declaração não deveria ser utilizada sozinha para provar a doutrina da Trindade. Outros ainda defendem que o plural é utilizado como uma figura de linguagem chamada plural majestito. O Alcorão, por exemplo, nega a existência de mais de uma pessoa em Deus. Também utiliza o plural quando se refere a ele. Dizem que, neste caso, Deus está falando a si mesmo de uma maneira tal que indica que todo o seu majestoso poder e sabedoria estavam envolvidos na criação da humanidade. Como foi observado, o pronome plural nossa corresponde à palavra hebraica Elohim, que está no plural, é traduzida como Deus. O facto de novo Deus está no plural no hebraico não indica a existência de mais de um Deus. A Rainha Vitória utiliza a forma plural magístico apenas para se referir a si mesmo. Certa vez comentou: não estamos nos divertindo. Várias passagens no Novo Testamento referem-se que Deus, utilizando o termo grego
Theos, que está no singular, também é traduzido como Deus, por exemplo, em João 1, Marcos 13:19, Efésios 3:9. De acordo com a opinião desse grupo, a natureza plural do termo hebraico é designada para dar senso mais completo, um sentido mais majestoso ao nome de Deus. Deve ser observado, contudo, que o Novo Testamento ensina claramente que Deus é uma trindade. Mateus 3:16, 17, 2, Colossenses 3, 1 de Pedro 1:2. Embora a doutrina da Trindade não tenha sido completamente apresentada no Antigo Testamento, ela foi nele anunciada. Conferi Salmo 110:1, Provérbios 34, Isaías 103:7, 9, 10.